Na aula de hoje vamos falar... Opa, deixa eu até acender a luz aqui para antes de continuar. Pronto, agora deu uma melhorada. Continuando na aula de hoje, a gente vai falar sobre... Precisa usar técnicas avançadas? Eu pergunto para vocês. Para você, precisa usar técnica avançada? O que você acha dessa pergunta? Primeiro, a gente tem que remeter um pouquinho a palavra precisar. Precisar é um sinônimo de necessitar. E se for a gente pensar em necessidade, não. A gente não tem a necessidade, consequentemente, a gente não precisa de técnicas avançadas para ter uma boa periodização, bons resultados, um bom treinamento, um bom rendimento. Ou seja, a técnica avançada ela não é essencial no planejamento. Ela é um recurso, uma ferramenta que pode ser usada. E se for bem usada, ela pode extrair mais resultados do indivíduo. Mas por quê? Muita gente tem dúvida. Não só confundem um pouco técnicas avançadas, mas confundem o momento de usar. Não que existe um momento, esse momento é totalmente errado e vai acabar com o teu resultado. Não. Mas encaixar a técnica avançada, determinada técnica em determinado momento do treino, pode ser um tiro no pé por acabar limitando o desempenho, consequentemente os resultados, influenciando negativamente os resultados. Não que você vai regredir, mas que poderia ser melhor, mas encaixar aquela técnica avançada no momento errado acabou diminuindo os resultados no sentido de tamanho. Vamos supor, se eu não tivesse usado técnica avançada, teria chegado aqui. Usei ela de forma errada, acabei chegando aqui, ou seja, teve resultado, mas poderia ter sido melhor se tivesse ou encaixado a técnica avançada melhor na periodização ou não ter usado. E é esse cenário que eu quero trazer para vocês. Porque respondendo a pergunta não é uma necessidade. Você não é essencial, você não precisa dela. Mas ela é uma ferramenta que, se for bem usada, você pode extrair mais resultados. E é por isso que eu trouxe essa aula de forma bem objetiva para vocês, inclusive na parte prática, que eu vou usar exemplos de aplicação das técnicas avançadas, tá? Então vamos lá, galera. Objetivos das técnicas avançadas. Quais são os principais objetivos das técnicas avançadas? Eu vou direto ao ponto. A maioria das técnicas avançadas, elas têm como objetivo aumentar o volume de treino. Então, quase todas as técnicas avançadas, não vou dizer todas, mas uma boa parte delas tem como objetivo aumentar o volume de treino. E quando a gente pensa em aumentar o volume de treino, a gente tem o quê? Mais volume de treino, mais estímulos, né? Se a gente tem mais estímulos, a gente é propenso a ter mais resultados. Só que aí entra em um outro porém. Quem tem uma análise mais crítica, quem tem um domínio maior vai entender que não é sempre mais é melhor. Por quê? Se a gente pensar sempre mais é melhor, qualquer indivíduo que chegar para você ou o seu próprio treino, você vai lá e coloca 60 séries por grupo muscular na semana. E aí ele vai ter ótimos resultados, mas aí esquecemos de outras variáveis, de outras coisas essenciais, como sustentabilidade, desempenho, progressão, evolução, domínio de cada movimento. Ou seja, a periodização existe para organizar o treinamento de uma forma que você extraia mais resultados dentro daquele tempo. Ou seja, dentro de 6 meses com uma boa periodização, você extrai mais resultados do que jogar um volume excessivo de forma aleatória e usar um monte de recurso de forma aleatória. Se você estiver bem periodizado, você vai extrair mais resultados dentro desses 6 meses. Por quê? Periodização. Então, sim, mais volume de treino, mais estímulos. Consequentemente, mais propenso aos resultados. Pensando de forma aguda. Se você pensar a médio e longo prazo, entra outras variáveis. Sustentabilidade, desempenho, recuperação, progressão de força, objetivo, necessidades, nível de treinamento, fatores que devem ser levados em consideração. Outro ponto, outras técnicas avançadas, uma parte delas também tem como objetivo economizar tempo. Por mais que o criador da técnica ou o super treinador, super renomado, cheio de seguidores, diz para você, essa técnica avançada faz isso, 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 meus alunos usaram essa técnica avançada, olha o físico que eles tiveram. Errado. O físico não foi construído naquela técnica avançada. Por exemplo, a gente tem o criador do FST7, que não me lembro, mas eu acho que o atleta que propulsou, que jogou a técnica avançada no hype, foi o Jay Cutler, por mostrar um vídeo ou outro que ele usava FST7. E o FST7 não é um recurso, porra, que recurso! Mas o fato da pessoa ver o Jay Cutler, na época Olímpia, gigantesco, usar o FST7, as pessoas associam Jay Cutler, FST7, Mr. Olímpia, é a técnica avançada dos deuses. Errado, porque o físico dele não foi construído com ela.
O físico dele tem anos e anos de treino, recurso e muito treino, coisa errada, coisa certa, genética que levou ele a chegar naquele ponto. Não foi o FST7. A técnica ela entra como uma ferramenta, um recurso extra que, se bem encaixado, otimiza os resultados. Sem ela pode ter resultados, com ela pode ter resultados. Usar ela de forma errada também pode ter resultados. O que vai mudar é o quanto de resultado você tem dentro daquele determinado de tempo. Então, não se iludam com quem está falando da técnica avançada. Se você vê que a pessoa está vangloriando demais a técnica avançada, generalizando demais, falando, não, todo mundo que usar vai ter isso. Desconfie, porque não é assim. A técnica avançada, ela é importante, ela é legal, é importante. Se bem encaixada, ótimo. Mas siga um treinador que fala, ó, a forma de aplicar essa técnica avançada dessa forma, uma forma mais eficaz assim, mas não generalizando, um conteúdo prático, direto e objetivo, sem vangloriar e enfeitar demais a técnica avançada, tá? E aí, a gente pode unir algumas técnicas avançadas ou unir combinações e a gente vai ter o quê? Boa parte das técnicas avançadas tem como objetivo aumentar o volume de treino em menos tempo. A gente une os dois objetivos principais, ou seja, você consegue com a maioria das técnicas avançadas aumentar o volume de treino e usar menos tempo para isso. Ao invés de você adicionar um exercício a mais, adicionar algumas séries a mais, você adiciona algumas das técnicas avançadas, ou seja, economiza um tempo que você gastaria e aí você economiza esse tempo de treino. Um ótimo recurso para quem tem pouco tempo para treinar. Então a gente tem recursos para utilizar essa técnica avançada, a gente tem momentos. E quando a gente fala em mais volume e menos tempo, a gente tem um aumento da densidade do treino. Então a maioria das técnicas, na realidade, elas não são intensificadoras. Na realidade, elas influenciam na densidade do treino. O que é densidade? Em uma hora de treino, se você faz 30 séries nessa uma hora, independente de quantos músculos que treinou ou que não treinou, 30 séries executadas em uma hora. O outro cara faz 20 séries dentro da mesma uma hora. Qual treino teve maior densidade? 3, 2, 1. O de 30 séries, porque o cara conseguiu mais volume de séries dentro de um tempo. É isso que a técnica avançada faz, ela aumenta a densidade. O tempo de treino é preenchido com mais volume de treino. Dentro da... em uma hora, 30 séries, em uma hora, 20 séries. O treino que tem mais volume dentro do tempo é o treino com maior densidade. Então você aumenta a densidade do treino com o uso da maioria das técnicas avançadas. E aí a gente cai numa questão que eu acabei de citar, né? Aumenta a intensidade do treino, técnica avançada aumenta a intensidade do treino, porque muitas vezes chamam ela de técnicas intensificadoras. Errado! Elas não são técnicas que impactam em aumento da intensidade. Elas são técnicas que impactam diretamente no volume e tempo de treino, que também está dentro do volume. O volume de treino é principalmente contado pelo volume de séries, mas também pelo tempo de treino gasto, volume de repetições série a série. Enfim, dentro do volume existem muitas composições, mas elas não aumentam a intensidade do treino. Elas aumentam sim a intensidade de esforço, que é a percepção subjetiva de esforço. Subjetivo remete a algo que não é exato. Ou seja, um dia que você está mais estressado, dormiu menos, mais cansado, um horário diferente de treino, você vai acabar tendo uma percepção de que cansou mais naquele treino do que o da semana passada, podendo ser o mesmo treino. Ou seja, dentro do mesmo treino você vai ter diferentes percepções de esforço, porque ela é subjetiva, ela depende do teu bem-estar, da tua disposição, do teu rendimento, da recuperação. Então o mesmo treino pode ter uma alta percepção de esforço como uma baixa percepção de esforço. Então não se mede a intensidade do treino com percepção subjetiva de esforço. Sendo assim, elas não aumentam a intensidade do treino. Elas aumentam a tua percepção de esforço perante o treino. Porque a maioria delas usam intervalos curtos, não descansam, encurtam o treino, ou seja, faz mais volume em menos tempo e isso aumenta o cansaço. A tua percepção de esforço, e as pessoas confundem isso com intensidade. Não é. É apenas um desgaste a mais, um cansaço a mais. Tá? O que seria intensidade do treino? Intensidade do treino não é para essa aula, mas a intensidade do treino é baseada na faixa de repetições máximas. Quanto menos repetições você consegue fazer com a carga, com amplitude, técnica e sozinho, maior a intensidade. Isso significa que se o cara consegue fazer no máximo 4 repetições com aquele peso, técnica e amplitude correta e sozinho, é uma alta intensidade. Se esse cara reduz o peso, ele vai conseguir fazer mais repetições. Ele reduziu a intensidade. Deu para entender? Quanto mais repetições a pessoa consegue fazer com peso, menor a intensidade do exercício.
Sendo assim, a alta intensidade, o máximo da intensidade, seria o cara conseguir realizar apenas uma única repetição com peso. Se ele for tentar fazer a segunda, ele não consegue. Isso é o máximo da intensidade do treinamento. Tá? Então não confundam a intensidade do treinamento. A intensidade do treinamento para ser prescrito é porcentagem de uma repetição máxima ou zonas de repetições máximas. E lógico, a gente tem algumas exceções de técnicas avançadas que favorecem um ganho de força, que são técnicas que eu gosto muito. E eu vou mostrar para vocês como encaixar ela. Cluster set. Galera, o que é o cluster set? O cluster set nada mais é do que uma técnica que você vai fazer uma série, você fez, ao invés de você, vamos supor que você pega uma série que você consegue fazer 8 repetições com ela. Vai fazer 8 repetições com aquela série de forma contínua. Ao invés de você fazer as 8 repetições sem descansar, pô, 1, 2, 3, independente se fez isometria ou não, fez ali. Ao invés de você fazer isso, você aplica o cluster set. O que o cluster set faz? O cluster set quebra essa série em blocos de pequenas repetições. Ao invés de você fazer as 8 repetições diretas, você faz 2 ou 3, descansa o peso por 10 a 20 segundos, faz mais 1, 2 ou 3, descansa o peso novamente, até completar as 8 repetições. Ou seja, você quebrou a série em pequenos blocos de repetições. Por que ele favorece o aumento da força? Porque esses pequenos descansos que você dá entre esses bloquinhos de repetições pode levar uma leve ressíntese de ATP que você pode acabar tirando 1 ou 2 repetições a mais no final em relação a você fazer a série contínua. Ou seja, fazer a série contínua e fazer a série com o cluster, é muito provável que com o cluster você consiga 1 ou 2 repetições a mais com aquele peso. Ou você consiga um pouquinho mais de peso para aquela média de repetições. Então o cluster é ótimo tanto para aumento de força, como também manter as repetições com peso. Vamos supor que você está em cut de restrição calórica. Um peso que antes você fazia 8, agora você faz 5, 6. Você usa o cluster para você conseguir fazer as 8 repetições com peso que você fazia no buck. Deu para entender? Então o cluster é ótimo. Dead stop. Dead stop também é um recurso que eu gosto muito, principalmente nos meus próprios treinos, porque o cara tem que ter muito domínio para fazer e tem que ter uma boa noção para não fazer errado. Dead stop nada mais é do que uma parada que você faz entre a fase excêntrica e concêntrica para você aumentar a força bruta, eliminando a força elástica do movimento. Por exemplo, você vai fazer um deadlift. Ao invés de você bater e subir, não, você descansa o peso, uns 2, 3, até 5 segundos, subiu de novo. Desceu, descansou o peso, 1, 2, 3, 4, 5 segundos, subiu de novo. Ou seja, você tirou aquela força elástica de bater e subir. No agachamento livre, desceu, subiu. Normalmente você tem aquela força elástica entre a fase de excêntrica e concêntrica. Aqui você vai descansar o peso lá embaixo. Então tem que ter um suporte para você descansar a barra. Descansou a barra, 1, 2, 3, 4, 5, subiu. Desceu, descansou a barra. Deu para entender? Então precisa ter alguns equipamentos para você conseguir fazer com eficiência.